Sejam absolutamente bem-vindas a mais um Tablecast. Meu nome é Evelyn Liu, eu estou aqui com o Felipe Pássaro. Sejam muito bem-vindos. E, Momo, qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai contar uma história que começou literalmente no asfalto, com carro na rua, dança no asfalto, muita coragem no coração e dessa rua ela chegou até um ouro em um mundial. Uma história que eu acho que precisa ser contada. Quando eu ouvi a primeira vez me emocionou bastante, me arrepiou. Eu acho que quem tá ouvindo também pode se emocionar um pouquinho. É uma história que eu acho que, ainda mais no Brasil, que cerca de 10% da população tem alguma deficiência severa, é uma história que precisa ser contada. E, Morzão, quem que vai contar essa história com a gente hoje? Cíntia Lima. E, gente, eu vou trazer pra vocês, porque assim, eu acho que eu passei mais ou menos meia hora lendo o currículo dessa mulher, de tudo que ela já fez, de tudo que ela já estudou, que é um absurdo. Ela é fisioterapeuta, pós-graduada em reabilitação pediátrica, bailarina clássica, coisa que eu mais amo do mundo. É referência nacional em dança inclusiva, com foco em projetos que... Cara, arte, acessibilidade, educação e fundadora da Associação Solidariedade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Conta pra gente, Cíntia, como é que começou o Solidariedade? Conta a história. O Solidariedade, ele tem um início despretensioso. Quando eu comecei com esse trabalho na dança cadeira de rodas, eu não esperava chegar na proporção que ele acabou sozinho tomando, né? Então nem tinha um nome propriamente. Como eu sou bailarina clássica, no meu último ano de formação da Físio, eu achei aquela coisa da clínica de reabilitação sem um objetivo a curto prazo. É porque, como a gente é da arte, não adianta, né? Falta a música, falta a expectativa de um espetáculo, de ensaiar uma coreografia. E o físio, ele reabilita para as funções diárias, mas a dança, ela traz no movimento comunicação. Então, para mim, o sentido do gesto era tão importante quanto o gesto aparecer no movimento. Eu sentia muita falta disso. Isso foi em 2001, quando ainda não se falava muito da dança aí nos corpos atípicos. E aí eu propus dentro da faculdade, ainda como estudante, poxa, vamos fazer uma aula de dança para esse pessoal. Eu faço aquilo que eu sei que dá para fazer, a gente cria adaptações, traz métodos da própria reabilitação para trabalhar alguns exercícios, mas a gente põe isso na música, a gente faz isso com uma contagem de tempo e contratempo, e assim foi. Começou desse jeito com a moçada da clínica da faculdade, né, com os pacientes de lá. Entendi. Só que eu me formei. E quando eu me formei, eu deixei de fazer parte dessa unidade Que era a faculdade. Né? Então, acabou. É como continuar. Como continuar? E aí é como tudo começou, né? Eles ligavam para mim na época, solteira, ainda ligavam para minha mãe, perguntavam, e aí, a gente já pode ir para algum lugar? E apareceu já o primeiro problema. A acessibilidade urbana. Eu ainda não me dava conta dessas coisas. Eu consegui um espaço numa paróquia, mas como fazer chegar naquele lugar a pessoa com deficiência? E eu ainda não tinha me tocado sobre essa dificuldade. Na época já existia um serviço muito importante aqui em São Paulo, que é o serviço do Atende, que é uma van que leva e que traz a pessoa com deficiência para terapias, para eventos, enfim. Só que para você conseguir isso, você tem que ter um CNPJ ou o próprio usuário tem que fazer o pedido e é um pouco demorado. Eu sei que todo esse caminho durou lá seus 5 anos. Para não perder o espaço dentro da paróquia, eu já era recém-formada, então para mim era importante praticar mais do que naquele momento. Lógico que todo mundo quer trabalhar, né? Mas eu não podia perder a mão. Então, eu uni o útil ao agradável. Tive a brilhante ideia de ir numa missa da paróquia, às 7 horas da manhã, cheio de vovó, de vovô que precisa de físio, e fiz assim, vamos fazer físio de graça na igreja. Lotou, 200 idosos. Nossa eu fiz, meu Senhora. Deus do céu, só queria ter um grupo para começar a segurar o espaço, né? Para uma pastoral ou outra, de repente, não pegar meu horário. 200 idosos. Aí fiz uma triagem, peguei os 50 a mais e comecei o trabalho com eles.
com o objetivo de deixar aquele espaço reservado para quando eu conseguisse resolver o problema da logística da pessoa com deficiência. Então você começou com os idosos, Comecei com o eles. trabalho de fisioterapia, e eles já começaram a dançar também. Já a parte da dança também. Exatamente, porque era uma coisa que eu não conseguia deixar de fazer. Tava mais, Tá na a sua questão era essência, na mais sua minha veia. do que deles. Entendi. E funcionava muito bem. E esse grupo ficou, e eu deixei claro para eles, olha, a gente está aqui segurando um lugar de um grupo que a gente precisa conseguir fazer chegar aqui. Uhum. E aí a gente conseguiu, depois de muito tempo, e aí já com a ajuda do Fernando, que é o nosso vice-presidente, que na época era bacharel em Direito. Então tinha mais jeito com essa coisa de organizar a CNPJ, fazer pedido e tudo mais. A igreja forneceu esse CNPJ, então, que a gente precisava, e as primeiras vans chegaram dentro Trazendo do espaço da igreja. todo mundo que tinha interesse ali, que entrou em contato, Exatamente. pessoal da faculdade, tudo. E aí, eu não podia dispensar os idosos, imagina. Não posso fazer só obrigada, volte sempre, né? Sim. Agregamos. Então, quando tudo começa, a gente tem as matriarcas e os patriarcas, que é esse grupo, com a chegada deles. Foi um dia de muita festa dentro daquele legal. salão Eles paroquial. receberam, então... Exatamente, como alguém que fica gerando um filho ali, foi o dia do parto, sabe? Entendi. E aí, tudo começa, só que... 5 anos depois. 5 anos depois, 4, 5 anos depois. E a gente indo atrás, foram anos para se manter ali. Quando eles chegaram, a gente tem assim, dentro de um salão paroquial, você divide o espaço com outras atividades pastorais. Então, muitas vezes a gente chegava e já tinha gente no salão. Eita. Não vamos deixar de fazer. Foi quando a rua entrou na jogada. Então, a gente vai para a rua. Porque as vans vieram. E aí, ia todo mundo para a rua. Ia idoso, ia gente. E como que fazia? Fechava a rua? Uma pessoa colocava o carro numa ponta, outra pessoa colocava outro carro na outra ponta e a gente liga o som do carro. E a turma não reclamava, não? Quem Isso queria que eu ia passar de perguntar. carro, Ninguém chamou a polícia? Não. Porque ficava muito difícil chamar, ou para se incomodar. Era virou... A gente, na verdade, atirou no que não viu, né? Acertou o que não viu com esse tiro, porque acabou sensibilizando, sempre sensibilizava quem estava por ali. E eram espaços de rua possíveis, né? Que tinha pouco movimento e tudo mais. Certa vez, a gente estava na rua fazendo, em frente a uma escola, uma EMEI. No nosso bairro, a gente fica no Parque São Lucas, tem uma escola de samba lá. E essa rua é uma rua que normalmente tem algum outro evento da escola, então a gente estava nessa rua, em frente a essa escola, que inclusive já abriu muito as portas para a gente também. E na frente dela uma EMEI. E estava tendo uma reunião pedagógica, um dia da família, alguma coisa do tipo. E eles viram aquela situação da gente na rua. E eu me lembro da coordenadora assim, pelo amor de Deus, entra aqui na escola. Então a gente entrou. Não me fiz de rogado. Falei, claro, a gente entra, muito obrigada. Com E bom assim gosto, foi, com bom gosto. Eu sei que teve um momento que nós, de 6 cadeirantes, nós já éramos em 70 pessoas. Caraca. Hoje é o maior grupo de... Hoje é o maior grupo de dança em cadeira de rodas do Brasil. E eu diria que do mundo a gente tem um coletivo bem representativo em termos de quantidade, assim, também, sabe? Pelo que a gente sentiu no último Mundial. Sim. Mas o mais bacana foi perceber como isso foi provocando a sociedade que estava em volta. E a gente não se deu conta de que aquilo ia causar, né? Não, isso Essa que você comoção. fala, assim, dá uma... Eu tô, assim, completamente emocionada, porque foi um servir que partiu de você, dá até esperança, né, em relação à humanidade. Porque às vezes a gente fala, não, mas alguém vai trazer um empecilho, mas aí, não sei, alguém vai se incomodar com barulho, alguém vai chamar a polícia. Não dá. Então, esse efeito galera... dominó das pessoas abraçarem dá uma esperança, Dá um né? quentinho no coração, né? Eu costumo dizer que a grande missão do Solidaridança, que a gente chama de Soli, então, gente, popularmente tem um apelido, é Soli. Carinhosamente. Os mais íntimos é Soli. Vocês já são íntimos, Soli. Então, acho que a grande missão do Soli é provocar. E a gente só foi se dar conta disso 20 anos depois mesmo, analisando tudo que aconteceu durante a trajetória. Sempre foi uma provocação.
sempre se tratou em instigar o outro e sem usar né? palavras. Uhum. O que é mais interessante. Esse é o arte. poder da arte, né? Sim, De dizer sem verbalizar. sim. Então, tudo era dito naquela cena, naquele cenário. As pessoas se colocavam na Muito janela e parava ali. Quando não descia, trazia água. Coisa bonita. As pessoas, de alguma maneira, queriam fazer parte. E isso tornou esse coletivo, ainda pequeno, maior. Quando chegou nesse momento de 70 pessoas, era muito estranho, porque Foi na parecia... época da escola, você... Exatamente. Ainda na época da escola. A gente tava na rua, chegava um... Cíntia, eu posso dançar também? Mas eu não tenho deficiência. Eu falei, pode. Posso fazer também? E todo mundo Isso entrando. é com ou inclusão. com ou sem deficiência, todo mundo misturado num cenário só. Uhum. Falei, gente, chegou a hora da gente fazer um espetáculo. A gente já consegue fazer um espetáculo. Todo mundo dançando bonitinho, né? Nossa, nós já somos em 70 pessoas. E assim, a rua era o escritório, né? Você via descendo na padaria alguém de sapatilha, subindo outro com roupa de dança, no meio da rua. E assim, o comércio, a vizinhança, entendia já aquilo como normal. Como todo sábado legal. isso acontece aqui. E nada era formalizado. E aí nós fizemos nosso primeiro espetáculo em São Caetano, na Avenida Goiás. Uhum. São Caetano é um lugar muito bacana para receber cultura. E, por acaso, ou por Deus, o que a gente acredita muito que tenha sido, no dia do nosso espetáculo, em 2007, tanto tempo depois de caminhada para chegar ali, o primeiro, no meio do espetáculo, um apagão. Eita. O teatro estava com 300 pessoas, as luzes de emergência na ocasião não acenderam, e a gente ficou naquela situação no palco, e agora? Logo no primeiro. No primeiro espetáculo. Eita. Quem estava em cena era a dança do ventre, porque a gente tinha várias modalidades. Com tanta gente junto, a gente conseguiu fazer uma coisa bem variada em termos de linguagem de dança. E eles dançavam com uma taça, que tinha vela acesa dentro da taça. Nossa. E essa taça foi quem acabou iluminando todo mundo. A sensação era de um velório. Porque foi tanto tempo de expectativa de quem estava assistindo, porque acompanhou toda a trajetória, e de quem estava dançando, que eu me lembro até hoje que uma das cadeirantes, uma das mulheres que hoje a gente não fala, né, cadeirante, já tem uma nova denominação da SMPED, que diz pessoa com deficiência que utiliza cadeira de rodas, né? Essa menina que já era da faculdade, da época da faculdade, ela chorava na coxia e dizia assim, Cíntia, e agora? Ninguém vai acreditar na gente. No momento, eu não senti nada. Eu estava bem adormecida. Alguém precisava tomar a frente para poder resolver tudo aquilo. Mas eu entrava nos camarins, eu tinha uma professora, todo mundo voluntário, tá? Uhum. E essa professora sentada no camarim, assim, decepcionada, ela fez, eu não sei nem o que te falar. Eu falei, não, levanta, senão as velas vão acabar e a gente não consegue recolher com calma, tirar todo mundo com segurança daqui. Bom, enfim, fui até o palco. Minha voz projetou muito bem naquele momento, parece que até o volume da voz O microfone não estava funcionando, não tinha né? nada. Toda a plateia acendeu a luz do celular. Agora veja a imagem da luz acendendo, porque o celular abria e fechava na época, né? Então todo mundo fazia assim, ó, clec. E fazia isso aqui. Caraca. Foi a cena. Essa vai ficar. Acendeu o Vocês celular. têm gravado isso em algum lugar? Que 2007 era mais difícil, né? Nossa, a gente tem o espetáculo do apagão, mas a gente não tem o momento do apagão, né? Porque todo mundo ficou muito em choque. Isso ficou só na memória de quem viveu. E agora a gente conta pra não deixar passar, sabe? Sim. Abri o celular e eu fiz assim, gente, eu não sei o que dizer. A avenida toda acesa. Foi só o quarteirão do teatro que apagou. Eu queria pedir desculpa pra vocês, mas não tem como a gente continuar sem energia. E o teatro tá apagado. E um silêncio. 470 pessoas contando com a equipe. Botei todo mundo no palco, devagarinho, todo mundo entrou. Idoso, porque o pessoal tava lá, dançava também, a mulherada. Os cadeirantes, criança, adulto, todo mundo muito organizado.
naquele velório, sabe? Sim. E eu me lembro que na época aconteceu uma situação da Ivete Sangalo estar num show e apagar. Daí ela rezou, a luz voltou. Eu falei, pô, vou fazer igual. Se ela rezou, a luz voltou, eu vou rezar, a luz vai voltar. E aí eu falei pra todo mundo, falei, olha, 1000 desculpas, eu convido vocês a fazer uma oração. Eu pensei comigo, vai que a luz volta. Na torcida. Na torcida. O teatro inteiro, com as luzes do celular, rezando. Fizemos uma oração. A luz não voltou, gente. Pra gente não funcionou. Não dessa maneira. Mas uma pessoa da plateia, em voz alta, depois da oração, falou, olha, tá tudo lindo. Tudo que a gente viu até agora já foi suficiente. E aí eles aplaudiram. Todo mundo saiu muito organizadamente. A gente esvaziou o teatro com todos os pertences de todo mundo. E no dia seguinte, a minha sensação era de ressaca. Parecia que um trator passou em cima. A adrenalina deve ter chegado, Exato. né? A gente chegou aí na delegacia, na época. Eu vou fazer um boletim de ocorrência, porque... enfim. Eu tava com uma roupa de salsa. Agora, você imagina eu, vestida pra salsa, numa delegacia. O Fernando... Viu, pessoal? O Fernando, que eu falo, vice-presidente, também é meu esposo. Nessa época, também estava dançando essa coreografia. Foi todo mundo da coreografia da salsa lá, porque era administração e todo mundo para a delegacia. E aí foi um outro episódio muito interessante. Uma pessoa na delegacia abordou a gente e fez assim, por que vocês estão aqui? Aquele bando de gente fantasia de salsa. Pô, aconteceu isso e a gente queria registrar isso aqui. Não faz isso. Vai para casa, descansa e amanhã vocês conversam com direito. Não faz isso. É pior. Aí a gente entendeu aquilo, pensou. Quando chegou o momento da gente conversar e tudo mais, cadê essa pessoa? Que até hoje a gente não sabe, ela desapareceu. Foi uma pessoa que surgiu e a gente só obedeceu. No dia seguinte, a gente conversou com os setores responsáveis pela cultura, que receberam a gente muito bem. E dali, daquele momento, aconteceu uma ligação muito bacana entre a gente e a Secretaria de Cultura de São Caetano. A gente queria mesmo o Teatro Paulo Machado de Carvalho, que era um teatro grandão e tudo mais. Eu me formei em São Caetano, né? Então, eu já conhecia aquele lugar. Mas, lógico, quem era a gente? Era um grupinho da rua, não vai conseguir o Paulo Machado. Só que, nesse momento, nós não éramos mais o grupinho da rua. A gente é o grupo que teve o apagão. Sim. E aí eles, olha, vocês conseguem fazer isso daqui 15 dias de novo? A gente consegue? Até amanhã. É isso aí, já tá ensaiado. A gente até apaga as luzes de A novo. gente apaga outra vez. E aí eles nos deram o Paulo Machado de Carvalho. Não acredito. Que Pois se é. tivesse aberto um BO... Não teria dado certo, porque assim, primeira lição, Diálogo. diálogo Sim. e comunicação não violenta. Né? Tudo isso foi aos poucos. A comunicação nunca foi violenta, mas já chegar para uma queixa antes de conversar, sabe? Então aquele conselho foi muito precioso. Nossa, Cíntia, isso me lembrou uma história que às vezes a gente reclama, né? Então, tem aquela história do cavalo, lembra, amor? Que é assim, que basicamente um senhor, aí o filho, ele cai do cavalo. E todo mundo, nossa, seu filho caiu do cavalo. E aí ele fala assim... Não sei. E aí, o que acontece? Acontece uma guerra. Nossa, que sorte! O seu filho caiu do cavalo e não vai pra guerra. Não sei. Então, assim, a gente reclama, mas a verdade é que a gente não sabe. Deus sabe. Deus sabe. E aí, ele costurou de um jeito que aquele apagão, às vezes, comprou isso pra vocês. É isso. Não, a gente tem certeza. Só que a gente só consegue ver isso depois, né? Então, a gente precisa ter um pouco de paciência para entender o resultado do que tá acontecendo naquela hora. E aí, 15 dias depois, nós estávamos no Paulo Machado de Carvalho com plateia dobrada. E era importante isso, porque a gente vendeu esses ingressos. Seria o primeiro recurso financeiro para tentar fazer alguma melhoria. Caramba. Na situação. E se não tivesse o apagão, talvez não teria gerado o burburinho que gerou. Exatamente. E conseguido dobrar a audiência. Como a gente tinha uma relação com a comunidade visceral, porque tudo acontecia nas ruas, entre a vizinhança, passando pela avenida, indo na paróquia, voltando, todo mundo sabia disso. Aí chegou na missa, na mesma missa, e o padre contou a história para ajudar.
Olha lá. Contou e fez, meu Deus do céu, essa história do apagão de novo. O que foi ótimo, porque ajudou ainda a promover mais. Não, nós vamos num espetáculo que teve apagão, não vamos fazer isso com eles. E foi. Essa foi a primeira receita pro Solidariedade. E foi fundamental, porque a partir daí a gente decidiu, vamos fundar uma associação para que a gente tenha condições legais e administrativas de conseguir alguma coisa para eles. Porque não ter um CNPJ, ser um grupo sem lenço, sem documento, fazia muita diferença. E aí a gente fundou a Associação Solidariedade de Arte e Cultura, a partir desse momento, dia 1 de agosto de 2008. 8. No ano seguinte. Certo, né, produção? É bom Pra conferir. quem não tá vendo, São muitas datas. O vice-presidente tá aqui, ela tá confirmando com ele. Eu sempre vou confirmar com ele. Fernando. E aí, foi a partir daí que nasce Solidariedade, né? E é o que a gente faz até hoje. Hoje nós somos em 200 pessoas dentro da instituição, com e sem deficiência, com muitas histórias. Muitas histórias. Sim. Hoje, depois de 20 anos, juntando dinheiro com o mesmo mecanismo, evento, espetáculo, venda de reciclagem, porque a gente começou a coletar reciclagem e vender essa reciclagem para ajudar a fazer receita. A gente conseguiu chegar até aqui. Mas enquanto isso não acontecia, foram todos esses anos de aluguel, até o ano passado. A gente pagava aluguel de um imóvel para poder ter pelo menos a dignidade de um banheiro e dançar no seco, porque imagina quando chove. Já não dá pra ter aula. Aí não tem o que fazer. Então, a gente conseguiu, com esse movimento, pagar as custas fixas de um imóvel alugado. Mas, mesmo assim, juntar dinheiro. Mas, Cíntia, todo esse movimento, toda essa dança de anos, aí me vem uma pergunta. Você vê como ou por que para você é tão natural servir? Porque é isso, você teve N motivos, N momentos para desistir. O que você acha que tá acoplado em você, que faz ser tão natural? É óbvio que eu não vou deixar os idosos ficarem de fora, é óbvio que a gente vai lutar mais um dia. O que faz ser tão óbvio para você? Não sei. Eu não sei o que é. Eu acho que é aquele invisível que a gente não sabe explicar. Tem alguma coisa que veio em mim e que eu não consigo tirar. E tá em outras pessoas também. Eu acho que tá em todo mundo. É a provocação. Eu não sei o que eu combinei antes de chegar aqui nesse lugar, sabe? Mas eu só obedeço. Até porque eu não consigo fazer diferente. Por muitas vezes eu me pergunto, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Porque assim, gente, todos esses anos é final de semana comprometido, semana comprometida, a gente já declinou de muitos trabalhos, a gente já tirou do bolso e a gente não consegue se desfazer desse laço. Então eu decidi ir no fluxo do rio. Porque eu falei, não vou ficar me debatendo, né? Só vamos. E deixar a coisa acontecer sem tantos questionamentos, mas... eu não sei exatamente, de modo concreto, o que me faz fazer isso. Então, eu chamo isso de fé. Eu acho que tem uma ligação muito forte com a própria vontade de Deus. A gente só deixou. Nós temos muita fé dentro do Solidariedade. E a fé é diferente uma da outra. São várias religiões num lugar só. Mas a vontade é a mesma. O serviço é um só, é o único. Os lugares são diversos, mas é um único serviço. E o que eu sinto só começou em mim, mas despertou a mesma coisa em outras pessoas. Tem muita gente que ajuda o Solidariedade, que passou por ele e que está até hoje, que entende o que eu digo, sabe? Porque sente o mesmo. Então, a gente vai conforme o rio e deixa ele levar para onde tem que ser. A gente planeja uma coisa... Mas o que chega na mão da gente é sempre melhor. Eu acredito muito nisso. E às vezes se fala assim, eu vou decidir. Não faz isso. Não vai ser bom. Deixa Deus. Deixa o rio correr.
Deixa o rio correr. E é o que você falou, foi de você aí pra comunidade ao redor, aí de repente impactou a escola, aí foi impactou a Secretaria de Cultura de São Caetano. Exato. E assim tá até hoje, pelo que eu vi, né? Na palestra que eu assisti de você, com certeza você mexeu o coração de uma galera ali. Então eu achei muito bonito o seu E trabalho. hoje a gente vai mexer em mais corações. Amém. Aqui também. Com certeza absoluta. Então, 2008, CNPJ aberto. CNPJ aberto. Aí começou E a aí, estruturar melhor, a crescer A gente primeiro com mais alugou um estrutura. espaço Tá. que não era acessível, porque térreo, um salão para caber todo mundo, vocês imaginam só como que teria o custo disso. Aham. Então vamos para uma sobreloja. Eita. Ixi, aí tinha aquele lance enorme de escadas para chegar até o salão. Então a gente vai carregar um por um nas costas. Olha só. E foi assim. Não é o certo, a gente conversou com eles antes. Gente, o dinheiro só dá para isso aqui. Mas primeiro você começa, depois você melhora, É né? Não tem a isso. trend aí na internet? É isso. Tudo bem, vocês topam? Todo mundo de acordo? Bora. A gente tem vídeo disso, isso aí a gente gravou. Rendeu muita hérnia de disco. Eita, nós. Brincadeira, não chegou a tanto, mas pegava a boa vontade das pessoas para que aquilo acontecesse. Pegava um por um, subia, tudo aquilo. E só voluntário, né? Só voluntário. E voltava. E muito cadeirante. E os nessa voluntários, época. eles vieram da galera assistindo na rua É isso. mesmo? É. Pessoas que já conheciam a gente, ou que antes faziam aula comigo. Era isso. Gente que não era da dança, muita gente que não era da dança, e que se sentiu parte dela depois disso. Falou, não, a dança é minha também. Sabe, de apropriação. O que a gente vê no Solidariedade é uma apropriação muito grande do Soli. Todos se sentem muito pertencente, assim, né? E a gente tem uma política dentro da instituição até hoje que é... Eu tenho a obrigação e o dever de zelar por isso aqui, porque isso aqui é meu também. Pessoa com e sem deficiência. Banheiro tá sujo, eu não vou avisar que tá sujo, eu vou limpar ele. Não fui eu que sujei, eu limpo ele. Uma cultura de senso de pertença, comunidade. de postura de dono mesmo, de dono, né? postura de dono. Nossa, acabou o café, eu vou lá comprar um. A gente tem essa iniciativa, assim, é bem forte isso, tanto das mães das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência têm um papel ativo lá dentro. Quem não tem também, enfim, tá todo mundo num barco só. Isso fica muito claro, assim, sabe? E você entra e aquela onda desse costume começa a levar quem acabou de chegar também, né? Sim, Se você não consegue, você sai. Não tem muita opção. sim. Porque você é tomado por aquele movimento, né? A gente conseguiu, até hoje, juntar esse dinheiro. E na pandemia, quando a gente achou que... e agora? O que a gente vai fazer? Tudo foi pro modo online. Mas na pandemia vocês já tinham ganhado o Mundial ou ainda não? Ainda não? Tava no processo, tava na sobreloja Nem sabia ainda. que ia chegar nesse lugar. A gente já tinha saído da sobreloja e ido para um aluguel no térreo. Então, pelo menos a escada já não subia. Só que o custo do aluguel subiu. Só que a renda que a gente conseguia já girar já era maior. Mais evento, mais público, né? Se consegue melhorar. Continuamos pagando aluguel, mesmo durante a pandemia. E aí a gente já tinha uma reserva financeira, porque o sonho sempre foi comprar um terreno. A gente tinha tentado por várias vias, terrenos públicos ou concessão de espaços, mas assim, sempre havia uma negativa. Ou quando era um terreno contaminado, tinha problemas para se resolver. Falei, nós não vamos fazer isso, a gente vai ficar firme até o final. A verba destinada a projetos inclusivos, pelo que eu vi aqui no Brasil, é de cerca de 1% da receita total, da verba total. É muito pouco ainda o investimento, né? Pouco. Do governo. Muito pouco. E a gente tem uma outra questão também, que no caso do Solidariedade, a gente consegue via cultura alguns projetos, mas isso acaba sustentando o trabalho, a tarefa, o artista, o que é muito legal também, mas não o espaço. Ou é um tempo muito curto, né, com contratos que duram 10 meses. A nossa necessidade ela era diária e para sempre. Nossa, Cíntia, eu queria até trazer uma coisa, um prisma em relação ao medo, na verdade. Porque você vai contando, vai me dando medos. Tem esse filme, que é um desenho animado,
que são 2 personagens, irmãos, e um deles tem um cajado mágico. Aí eles param na frente de um precipício. Aí esse cajado mágico, ele consegue fazer uma ponte invisível. Eu não tô vendo, como é que eu vou saber se tá ali? Tem que pôr o pé. E aí ele bota o pé, e aí o irmão coloca uma corda na cintura dele. Qualquer coisa eu te puxo. Aí ele vai dando um passo, tá tendo ponte aqui. Vai dando um passo. Mas toda vez que ele sentia medo, a ponte sumia. Então o irmão dele tinha que puxar ele com a corda. Aí chegou uma hora que ele, não, a ponte tá rolando, vou andando. Só que a corda se solta e ele não vê. E aí ele continua andando. De repente ele falou, você tá segurando aí? Aí o irmão, não, vai andando, continua andando. Aí quando ele vê que não tá mais amarrado, ele dá uma despencada. Só que ele consegue chegar do outro lado do precipício. E aí, você foi contando, me lembrou esse trecho desse filme. A minha pergunta é, até esse momento que você tá contando pra gente, qual foi assim, o pior medo, assim, da coisa parar? Porque toda hora você fala assim, eu não sabia que eu ia pra lá, eu não sabia que eu ia chegar lá, eu não sabia que isso ia acontecer. Então, por não saber, que medo, assim, rolou pra você? Eu acho que o maior medo era de repente, eu não aguentar ficar até o final, eu não aguentar, fisicamente, emocionalmente, por conta da quantidade de doação pessoal que aquilo colocava na minha família mesmo, porque nos nossos filhos, nós temos 3 filhos, a gente casou com Solidaridança acontecendo, a gente teve os 4 filhos, porque um a gente perdeu no meio de toda essa jornada, e sempre foi muito pesado não ter descanso, não ter vida, não ter lazer, muito tempo para isso, trabalho, Solidaridança dentro e fora de casa. Chegou um momento que eu fiquei realmente exausta e eu não vou aguentar. Só que se eu parasse, tudo parava. E eu achava isso um grande problema. Acho isso um grande problema. Eu precisava, então, nesse momento, criar situações para que, o momento que eu não estivesse mais aqui, que ele pudesse seguir sem mim. Me levou a esse pensamento. Acho que essa foi a parte mais difícil. E se eu morrer amanhã? Acabou tudo. Sim. E o restante do pessoal que está começando agora uma jornada. Então, hoje, desde esse momento que eu entendi isso, é dar sobrevida, condições de continuação, sem que precise da minha presença física. E aí, quando eu senti isso, a gente começou a trabalhar estratégias para criar um legado. Sim. Estruturar uma empresa para continuar vivendo e não dependendo de você. E aí a gente começou a pensar que aquilo que a gente fazia é economia criativa. Faz parte. E a gente, entendeu? E aquilo é uma empresa. Eu precisava, não podia mais olhar aquilo só como um ato de voluntariado, de doação. Filantrópico no sentido assistencialista da coisa. Entender aquilo como uma empresa. Mas foi a pandemia também que deixou isso muito mais claro. Porque quando chegou esse momento, a gente já tinha dentro do Solidaridança uma faxineira, porque não tinha como ter aquela estrutura. E quando chegou esse momento, ainda a principal fonte de receita do Solidaridança eram os espetáculos. Sempre. Os espetáculos e as contribuições voluntárias. Né? Travou. Mas tinham as contribuições voluntárias, tinham pessoas, andantes, que mensalmente falavam assim, não, vou ajudar. Como um dízimo, né? A pessoa com deficiência, o idoso, a gente durante muito tempo falou, não, vocês não, é para vocês que a gente faz isso. Até que um cadeirante fez assim, poxa, mas por que eu não posso ajudar? A gente fez, opa, acho que a gente está sendo capacitista, né, sem querer. E eu falei, não, é facultativo, você fica à vontade. Eu falei, não, então eu quero colaborar. Porque a gente tem 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil que querem aquecer o mercado. Eu falei, poxa, eu preciso olhar para isso com mais respeito e ser menos capacitista. Então, hoje a gente tem pessoas que não têm deficiência lá no Solidaridança, deficiência física, mas tem uma deficiência social e que precisa de ajuda. E aí a gente tem uma pessoa com deficiência física que trabalha no Ministério Público, que tem seu salário e que quer colaborar para ajeitar a vida daquela outra pessoa. E aí a gente entendeu todo esse movimento social que acontecia ali dentro. E aí, quando chegou na pandemia, o que nós já tínhamos de diferente
nós já pagávamos o professor para vir dar aula. Ele já não precisava vir mais voluntariamente, porque ele era uma pessoa que também precisava. Uhum. E a gente precisava de gente durante a semana. Não dava mais para tanta coisa só no sábado. Entendi. E estendendo para a semana, eu não podia tirar as pessoas de casa. As dores do crescimento, né? Exato. E aí a gente já tinha isso, a faxineira. Uhum. Com a pandemia, a gente percebeu que tinha famílias ali que estavam sendo sustentadas única e exclusivamente com isso. Aí, nesse momento, a gente já tinha juntado um dinheiro para poder comprar um terreno, porque já tinha anos ali. E aí, eu e o Fernando em casa, a gente falou, ó, a gente vai usar todo esse dinheiro, se a pandemia não acabar, até o final para sustentar essas famílias. A gente não vai soltar a mão do outro, e seja o que Deus quiser. Vamos seguir servindo. Nós vamos seguir servindo. O dinheiro que foi arrecadado para a comunidade vai servir para manter eles durante esse período. Uhum. E a gente continuou pagando a faxineira, que nem fazia faxina, porque estava tudo fechado. Uhum. E fazendo as aulas online. Fizemos um espetáculo online. Que legal. Eu ia perguntar se vocês fizeram alguma coisa e deu Fizemos certo. um virtual, festival TikTok. A gente movimentou mesmo. legal. Foi muito legal. Gente. Pô. E aí, passou. Mas a gente não esperava. A gente não sabia, né? Se a coisa ia passar. Chegou uma hora que ficou uma grande dúvida. E aí a gente foi retornando também aos poucos, com todas as políticas de segurança que tinha na época. Uhum. Mas foi nesse momento que, surpreendentemente, a gente achou um terreno que estava no preço que a gente podia. E aí a gente comprou. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Quando mais a gente pensou assim, gente, mas e aí? Não, vamos. De novo, achando que a corda estava amarrada na cintura. É. Eu nem olhei para trás, vai ver, a corda nem estava lá. É melhor nem olhar, viu, gente, quando é assim. Não, vai o ser. segredo é não olhar. Eu acho que vai dando seus Só passos vai, de é. fé, É que a isso. ponte vai se construindo na sua frente. Eu acho que é isso que as pessoas não Isso. entendem. Sim. Claro, com responsabilidade, sim. com planos, com plano B, com plano C, Uhum. contando com e se isso acontecer, o que a gente vai fazer. Ter os planos de contingência, né? Não é uma coisa que não é Não é na pensada, loucura, tem que ter né? estratégia. Tem que. Mas tem que ser uma estratégia que acredite que a gente possa chegar, Uhum. né? E aí a gente comprou o terreno. Também virtualmente a gente contou a notícia para todo mundo. Foi um momento de muita emoção, cada um na sua casa descobrindo que aquilo tinha acontecido. E tem um pôr do sol, gente, no terreno, maravilhoso. O sol se deita, assim, bem em cima da nossa sede. Aonde fica? Fica no Parque São No Lucas. Parque São Lucas. Escolheu as ruas que a gente... E a gente não sabia onde seria, mas foi bem nas ruas onde a gente começou. Nasceu. Em frente tem uma pracinha e tem lá uma imagem de São Felipe Neri, né? Porque a paróquia onde a gente iniciou o pontapé é praticamente na mesma avenida. Fica logo em cima, são uns metros de distância. Cheio de registros de memória, assim, em frente. Não, Deus tem umas coisas. Não sei a fé de todo mundo que tá ouvindo, né? Mas Deus tem umas coisas, né? Não é... É caprichoso, né? A coisa é Caprichoso, o homem caprichosa. capricha. Não, a gente se surpreende toda hora. Se você começa a olhar, né? Essa semana, do nada, nossa tarde inteira lá no consultório foi desmarcado, né? E deu um vazamento de gás na rua. Falei, olha como Deus é espertinho. Sim. Dois pacientes foram desmarcados bem no horário em que a rua fechou por conta de um vazamento de gás. Polícia, bombeiro, não deixava ninguém passar. sair de carro. Gente, costuradinho. quem comanda não dorme. Então, É. não, tem um monte de coincidências na vida que depois a gente para e, meu, como assim, né? São esses Exatamente. pequenos milagres, né? Grandiosos. E aí vocês pegaram o terreno, Pegou a o turma toda terreno, comemorando. aí a luta agora ainda é. Agora a gente tem que construir. Tem dinheiro para construção? Não, não temos. Mas a gente nunca teve até agora. E ele E apareceu. olha onde você tá. E aí a gente continuou. Aí vem um monte de desafio, né? Enchente, já deu enchente dentro da obra. E a gente lá tirando água. Já aconteceu de tudo, de tudo. Hoje, graças a Deus, a gente tá... É uma obra que prevê 4 andares. 4 andares, tá? Nós estamos... Hoje tá em que estágio? Tá. A gente tá na metade. Tá. Mas a gente faz na obra. Hoje, o Solidária Dança acontece no meio da obra inacabada. Porque não dá para pagar aluguel e construir. Sim. Então, é entre bloco,
areia. E aí, quando a gente tomou essa decisão, a gente precisou olhar para trás. Porque o nosso padrão tinha mudado. Tinha que ter uma sala de aula, tinha que ter espelho, tinha que ter bar, tinha que ter o som. Nanana. Aí chegou uma hora que a gente fez assim, pera um pouquinho. A gente dançava na rua. Vou voltar pra raiz. A gente não pode deixar, a gente não pode esquecer disso. Então nós vamos dançar na obra, porque lá pelo menos vai ter um banheiro, ainda assim a gente tá melhor. E é nosso. Sim. Agora é nosso. E foi. A gente achou que muita gente ia deixar de querer fazer, e a gente deixou muito à vontade, porque sabe que seria voltar pro sacrifício de certa forma. Mas não, isso não aconteceu. Foram poucas as pessoas que declinaram e, na verdade, até aumentaram as pessoas e o engajamento para que agora a gente consiga terminar a obra. Legal. E no meio disso, vocês seguiram crescendo, né? Seguimos como crescendo. grupo. Aí vem os crescimentos enquanto grupo, que não são físicos, né? No meio disso, a gente tem, dentro do Solidariedade, vários departamentos. A gente tem um ateliê, que é onde os figurinos são feitos, onde são confeccionadas peças de dança, acessível também para corpos diversos. Um ateliê com 8 máquinas que a gente foi conseguindo conforme o tempo foi passando, e que a intenção é transformar esse ateliê em outro segmento da economia criativa, para as famílias dessas pessoas com deficiência e para elas também, ou da própria comunidade, porque toda a comunidade é quem faz tudo, da produção ao produto final. Que legal. Hoje. Iluminação, a gente já colocou cursos de iluminação cênica lá, tudo. E aí a gente tinha a dança esportiva em cadeira de rodas, que é um segmento do esporte, e a dança artística, que era o braço principal até então. Mas aí em 2011 a gente começou a competir. Hoje o Solidariedade faz parte da Confederação Brasileira de Paradança, né, já. E a gente começou a trabalhar esse esporte lá dentro e junto com Belém do Pará, em 2023 nós formamos a seleção brasileira, porque eram as 2 equipes que tinham, naquele momento, condições para chegar. Tanto que um pouquinho do dinheiro da obra foi para essa missão. Pagar Nós vamos ter passagem, que tudo. Exato, a gente vai ter que investir para que a modalidade cresça. E aí a gente foi para a República Tcheca primeiro, em Praga, para conseguir índice. Foi muito legal, eles conseguiram a pontuação do índice, e aí a gente voltou para Gênova, 40 dias depois, para o Mundial. E aí a gente conseguiu o primeiro ouro, que veio do Davi Pontes, que era um atleta de lá de Belém do Pará, mas que a gente estava junto. E estavam os nossos atletas lá, que ranquearam muito bem, o 8º lugar em freestyle do mundo inteiro, a gente para a primeira participação. Mas o mais interessante sobre isso é entender o tamanho da nossa importância na modalidade. Porque hoje não é um esporte, ele é reconhecido, mas ele não é regulamentado, porque a gente não tem participantes suficientes de todos os continentes, ou de maior parte dele. E na América do Sul, só a gente. A Europa está em peso. Tinha México, tinha Estados Unidos, mas da América do Sul, Só a Brasil. gente. E aí a gente olhou aquele cenário e fez, meu Deus, a gente vai acabar puxando a América do Sul, porque a nossa presença vai instigar a Argentina, vai instigar os vizinhos. E como a Europa recebeu a gente? Nossa, que legal, o Brasil tá aqui, nanana, sabe? E foi a primeira vez que a gente ouviu o hino nacional. Gente, que emoção que é ouvir o hino da gente longe de casa. E aí aquela cena, né? Falei assim, gente, da rua, da Zona Leste, do Parque São Lucas, de um lugar onde parecia que não ia vir nada, a gente conseguiu esse tamanho de importância. Esse ano tem Mundial de novo. A gente tem dinheiro para ir? Não temos dinheiro para ir. Mas a gente está trabalhando para isso. Gente, dá dinheiro pra sim, Por favor. Mas assim, porque é uma coisa muito grande. A gente está influenciando o movimento olímpico, paralímpico de uma nação. O mundo depende da gente para ser regulamentado.
Por isso que a gente não tá nas Paralimpíadas ainda. Nossa, pra mim é muito maior do que isso. Pra mim é uma luta pela humanidade mesmo. Exato. Sim. Olha como é grandioso, sabe? E a gente entendeu isso. Ter ido pro Mundial foi importante por isso. A Confederação Brasileira de Paradança nasce desse desejo dos atletas do Brasil todo. Né? A gente tem Sergipe com um grupo de paradança, a gente tem Florianópolis crescendo agora com um grupo de paradança, a gente tem Minas Gerais com representações na paradança, a gente tem Belém do Pará, e aí eu me questiono, e aquela pessoa com deficiência, eu queria muito chegar nesse lugar, a gente ainda vai chegar nesse lugar, que está nas tribos, nos lugares mais afastados, nas comunidades mais ribeirinhas. Cadê a pessoa com deficiência que está aí, que não está nem na estatística? De repente, né? Fora essa conquista do Mundial, que foi maravilhosa, histórica para a paradança brasileira e para o mundo, E pro Sim. mundo. porque todo mundo aplaudia enquanto o hino tocava. E aí o Solidaridança, que é todo... todo Gaviões da Fiel. Nossa, Brasil fora do Brasil é assustador. Imagina. Eu já virei fã, eu já sou da Solidaridança no torcida aqui. YouTube. Meu E aí o Deus. pessoal na Itália tentando falar Solidaridança. Imagina. Solidariedade. Não falava, era um negócio, o que é isso? Foi muito legal a interação também na internet, quando todos os acontecimentos rolavam, né? E esse movimento mudou o ponto de vista. Do próprio para-atleta ou dançarino, cadeirante, das suas famílias. Hoje a gente tem a molecada lá no Soli, tem uma promessa lá, que a gente está querendo levar, que é um garoto de 15 anos com a parceira dele, 16. Então, moleque, né? Menina, novinho. Tem uma promessa e que a World Ability Sports, que fica na Europa, já perguntou, sua presidente já falou. Olha, gente, a presidente da World Ability Sports, outra coincidência divina, é brasileira. Olha Não lá. acredito. Maravilha. Então ela ficou numa ânsia, meu Deus, eu tenho que ouvir esse hino aqui, né? Tem que botar Claro esses que ela é meninos pra lá. imparcial, ela tem o trabalho dela, Sim. mas ela é brasileira, né? E aí ela mesma já comentou, falou, olha, até quando o Luiz vai ficar lá escondido, que é esse atleta? A resposta é assim, até a hora que tiver um dinheiro para levar o menino. Porque agora a gente... Mas rolando agora, eles queriam. eles que vão. Se a gente conseguir esse valor, eles que irão. Aí eles precisam ir para a Itália, no começo de setembro, para conseguir índice. Na Eslovênia... É Eslovênia? O Mundial. Entendi. Até que na palestra eu falei, bom, a Eslovênia é um país que eu não colocaria nem no stop. Olha onde a dança me levou. Não é? Sim. E aí, é muito bacana ver esse movimento todo acontecendo. Então, é muito maior do imagino. que a gente. Muito. E eu acho que a palavra da história toda é movimento. Recentemente eu aprendi com a nossa editora, Lu. Ela me falou uma coisa que é sobre movimento. A vida é sobre movimento. Se você quer estar em outro lugar, você tem que se movimentar. E aí você foi fazer, você foi tendo fé e se movimentando, tendo fé e se movimentando e está no mundão. A gente tem uma história fresquinha, que ninguém sabe. Ó, vamos contar aqui Exclusivo primeiro. Table Class, né? Porque assim, eu costumo dizer que o Solidaridança, ele tem um movimento autônomo, que ninguém tem controle sobre ele. Então, quem escuta a história uma vez, na próxima já tá diferente. Então, essa daqui é nova. A gente tem dentro do Solidaridança uma garota que ela chegou bebezinha, ela foi retirada dos pais, porque os pais eram viciados e tudo mais, e a avó pegou a guarda dessa criança. Então, ela chegou com muitas questões físicas, ela não andava, não controlava a cabeça, né, com todas as consequências do uso de drogas durante a gestação e por aí vai. Mas a avó dessa menina é uma moradora do bairro, e nos ajudou a fundar o Solidaridança. Ela estava com a gente quando a gente começou lá na paróquia com a terceira idade. Então, ela já é parte do Soli. O tempo passou e ela ganhou esse presente, que foi a neta. E ela trouxe a neta para o Solidaridança. A menina fazia dança em cadeira de rodas com a gente quando pequena, mas ela foi crescendo e começou a dar seus passos, evoluir no sentido da reabilitação. E a gente foi mudando ela de turma para estimular.
fez o balé, não andava ainda, mas fazia o balézinho e tudo mais. A primeira vez que essa menina deu alguns passos foi no palco. Ela achava que era da coreografia das idosas, Caramba. porque ela sempre ficava junto. E aí a avó dela segurando ela na coxia, não é pra você entrar, né? Aí eu fiz pra ela, solta ela, deixa. Se ela cair, a O gente chão vai lá não no passa, palco, né? tira. É o Solha que pode. Soltou, ela entrou no palco. Eu lembro até hoje, era a música Fascinação de Elis Regina, quando a gente viu essa menina dando os primeiros passos. Olha que presente, né? Uhum. Essa mesma menina ainda faz parte do Solidaridança. Ela tá num grupo de adultos hoje, de balé clássico. Já tem uma ou outra questão física que ainda ela trabalha, né? Mas evoluiu muito. A situação de rua do pai dela ainda é real, não mudou. E ele fica ali nas redondezas, com alguns usuários que ficam ali, parece até meio morador de rua, por opção, porque a gente sabe que a família tá por ali, né? Já muito surrado, muito judiado, perdeu uma perna numa briga de rua. Então ele é amputado, ele fica com uma muleta, não tem os dentes, uma situação de envelhecimento que a droga traz. Mas ele fica na rua, fica no bairro, pedindo dinheiro, às vezes bebendo. Então todo mundo do bairro conhece ele fica por ali e aquela situação vai. No sábado agora, quando a gente foi fechar o Solidariedade, porque a gente fica lá até tarde, porque a companhia ensaia, a gente tem uma companhia também lá, ele aparece na porta. E aí ele faz assim, eu sou pai da Maria Vitória. A gente sabe. Só que é uma pessoa que quando se aproxima, todo mundo não dá muita bola, até pelas condições. Aí o Fernando fez, a gente sabe. Ele fez, ela tá fazendo aula? Tá fazendo aula, tá linda. E aí ele ficou olhando lá pra dentro, já não é a primeira vez. E aí ele fez assim, a minha mãe falou que você disse que se eu for pra cadeira de rodas pra dançar, que eu sou uma potência. E o Fernando fez, você é. Mas aí eu vou ter que vir careta pra cá. Vai. Não só pra cá, você vai ter que assumir um outro caminho. Mas você acha que eu consigo? Você acha que eu posso? E isso pra gente, eu fiquei esperando no carro, o Fernando já era noite, aquele frio, e o Fernando lá com ele. Isso me fez pensar de novo na provocação. Não sei se isso vai salvar essa família, mas naquele momento um fio de esperança apareceu. Sim, total. Né? Alguém olhou pra ele, ele se olhou diante daquilo. Não acreditou. E aí ele virou e fez assim, a minha mãe ia ficar orgulhosa de mim, né? Aí o Fernando fez, olha, eu me arrepiei, Cíntia, na hora. E ele fez, ela vai ficar muito orgulhosa. Eles se despediram e ficou mais uma provocação no ar. Então, assim, quanta coisa ainda vai acontecer, né? Sim. Quanta coisa. E essa é uma novidade que a gente assistiu, só a gente viu no escuro da noite, no meio do frio, mas que com certeza a gente vai eternizar para contar para todo mundo desse acontecimento. O Fernando fica até emocionado porque acabou de acontecer, gente. Sim. E é isso, sabe? Eu acho que a arte, o esporte, a dignidade, dar dignidade para alguém. Então eu ouvi histórias que você contou na palestra que eu assisti sobre isso, de trazer dignidade. Essa foi maravilhosa, a gente se emocionou aqui, né? De colocar a esperança no coração de uma família, isso é fantástico. E a questão da dignidade, você tinha uma história bonita. A gente tem muita história e a gente percebeu que a dança ela não é o fim, é o meio para se chegar nesses lugares, o que a gente acaba fazendo. É que até o Felipe está comentando, a gente tem essa companhia, e na companhia a gente tem pessoas com e sem deficiência, meninas que cresceram no Solidariedade. E uma delas é a Verônica, né? Linda, fez aniversário sábado passado até, parabéns Verônica, mais uma vez. A gente estava até no ensaio. A Verônica, ela chegou no Solidariedade muito criança, pequenininha mesmo. Ela tem paralisia cerebral, mora numa comunidade. A mãe, soro positivo, pai, ela
pegou essa condição ao nascer, mas ela não era cadeirante quando nasceu. Ela tornou-se cadeirante depois que engasgou com 1 ano de idade. Hoje, a mãe morreu, ela ainda era muito pequena, ela já estava no Soli quando a mãe faleceu. Novinha mesmo, 6 anos, 7 anos de idade. Meninota. Menininha. E ela cresceu no Soli. A nossa filha, na época, elas têm uma faixa etária parecida. Nossa filha brincava de pega-pega com ela, porque a gente tinha as crianças e as crianças ficavam por ali junto, né? E a Verônica cresceu dentro do Soli. Quando a gente começou a aprovar projetos para financiar turnês, por exemplo, a Verônica entrou na jogada, foi uma das bailarinas integrantes da companhia. Ainda soro positivo, ainda mora na comunidade, mas ela é uma menina hoje, uma mulher que já tornou-se protagonista da sua história. Primeiro porque ela recebe pelo trabalho, né? E essa sensação de eu recebo porque eu ofereço é muito importante. É diferente de um benefício que eu recebo porque eu não consigo oferecer. Isso tem um peso social e individual muito grande, de sentir-se parte. E certa vez ela estava ensaiando, era um domingo, eles tinham um ensaio extra, eu não estava, e eu passei em frente ao Solidariedade, tinha uma feira perto, e eu vi que estava fechado, já acabaram o ensaio, aí eu vejo elas na feira, na barraca de pastel. E a cena foi ela tirando o cartão de crédito dela e pagando o pastel dela. Pra gente é uma coisa muito simples, mas acreditem, para a pessoa com deficiência não é. Isso mostra ela dona da sua história. Ela convivendo, ela ocupando um espaço, ela pagando por um serviço. E não só para ela, para o próprio dono da barraca de pastel, para todo mundo que estava indo na feira, olhar para aquela mulher como alguém que é capaz. Isso mexe com essa visão capacitista da sociedade, que é o que precisa ser reconstruído mesmo, sabe? E é dignidade, né? A Larissa, que foi a bailarina que estava com a gente lá na dança, Larissa me mandou uma mensagem logo que os projetos começaram e ela foi integrar. Eu queria agradecer, elas estão com a gente, ela também está com a gente desde pequena. Queria agradecer muito, porque eu nunca imaginei que eu fosse ter uma conta no banco. Elas precisaram abrir uma conta para receber o pagamento. Uma conta que não fosse por causa do benefício, uma conta de pagamento. Eu queria te agradecer, eu estou muito feliz porque eu tenho uma conta. É isso, é sobre dignidade, sabe? E outra coisa muito legal, eu vejo elas montam a mini bio, o currículo delas. A primeira vez que a gente pediu, elas não sabiam nem de onde partir. Como assim? Elas não conseguiam reconhecer as próprias experiências e não conseguiam reconhecer o que fazer para melhorar. Uma visão empreendedora sobre si mesmo. Hoje elas já têm a mini bio, e aí quando eu vejo a profissão, elas, bailarina, colocam lá, com orgulho, sabe? Algumas já têm o seu DRT, que é o registro, o conselho de artista. Então, isso é dignidade. Total. Né? Não é mais sobre dança, percebe? Sim. Vai muito além, né? Vai muito além. E, Cíntia, como que a gente ajuda quem tá ouvindo, quem tá vendo? Hoje a gente tem um programa que tem salvado a instituição, que é o Programa de Nota Fiscal Paulista. O Solidariedade faz parte desse programa e tem 2 maneiras de você ajudar. A primeira é, você pode pegar o seu cupom fiscal da sua compra e destinar ao Solidariedade mandando uma foto para o nosso contato dele, se você não colocou no seu CPF. Então, você foi lá, fez a sua compra, vê o cupomzinho fiscal, sem CPF, você tira uma foto e manda para o Solidariedade. A gente pode deixar o contato aqui para vocês. Por favor, Legal. sim. Mas tem uma outra maneira ainda muito melhor, que é você pegar o seu CPF e cadastrar
como doador automático do Solidariedade. Isso é possível de fazer pelo Gov.br. Uhum. E aí, toda vez que você pedir as compras no seu CPF, um recurso de imposto que ia para o governo, ele é destinado diretamente para o Solidariedade. Legal. Isso tem praticamente construído. É isso quem vai terminar a obra. Você só precisa doar seu tempo, né? Só. Precisa separar uns minutinhos, ir no Gov.br lá. Só isso. Aí procura como? Procura Solidariedade e acha lá. Quando você coloca para ser um doador automático, ele vai te direcionando. E a gente tem um passo a passo também na instituição que a gente pode te ajudar, se for o caso. Sim. Mas a plataforma vai te direcionando. Você escolhe a entidade pelo CNPJ da entidade. Tá. Então, de repente, vale a pena entrar em contato com a gente e a gente passar esse passo a passo direitinho. Sim. Mesmo nas redes sociais do Solidariedade, @Solidariedade Oficial, Tá. sem cedilha, né? Solidariedade Oficial. Você vai encontrar já fixado ali a maneira de na se bio? chegar. Isso. Tá. Nas postagens Nas também. postagens Tem uma fixadas ali. fixada ali. Tá. No site você consegue também essas informações e o contato da gente. Tá. Mas você só precisa cadastrar. As pessoas têm um pouco de medo, às vezes, receio, né? De ficar pedindo nota em CPF. Ai, mas como que vai ficar meu imposto de renda? Na verdade, não muda nada. Esse é um benefício iria para imposto. Toda vez que você faz um Pix, toda vez que você passa um cartão, a Receita já é informada de que aquele CPF comprou, né? Uhum. Então, é destinar o que, na verdade, é de direito mesmo. Sim. E se você deixar claro que aquele seu CPF quer destinar parte do imposto para esta instituição, vem tudo direitinho e a gente consegue construir não só as paredes, mas mais histórias. Sim. Que eu acho que é o maior objetivo. A gente nunca precisou de parede para construir Exato. história. Mas a gente entende que com parede a gente vai triplicar a quantidade de pessoas assistidas, né? E Cíntia, a gente tem uma pergunta que a gente faz no final de cada episódio, que tá chegando no finalzinho aqui do nosso, infelizmente, né? Porque o papo tá emocionante. E a pergunta é, se você tivesse uma mensagem que fosse chegar no coração de todas as pessoas do mundo, que mensagem seria essa? Diga sim. Diga sim para o acaso. Né? E esteja disponível para as coisas que Deus te mandar. Ou que o acaso te mandar, como você preferir. Mas eu acho que dizer sim e estar disponível é o primeiro passo para toda mudança, né? Sim. Boa. Ai, Cíntia, muito obrigada por hoje. Porque eu Imagina. acho que por um tempo eu tava meio desacreditada, acho que da humanidade de modo geral, assim. Então, me emocionou muito. E com certeza o nosso encontro já me tornou uma pessoa completamente diferente. Então, muito obrigada. E vamos cadastrar o CPF lá. Vamos cadastrar o CPF Ah, imediatamente. isso, gente. Eu é que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de trazer essa informação, de trazer essas histórias e de trazer para vocês que é possível, né? Porque se a gente conseguiu, todo mundo pode conseguir. Sim, E que tem um caminho pela frente, que eu não sei qual é, mas que pode ser um convite para que vocês estejam também, quem sabe. Sim, Amém. com certeza. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Gente, dê dinheiro pra Cíntia, pelo amor de Deus. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Até. Valeu.